Está no ar, Giro do Radar, o boletim semanal do podcast Radar Xinguara. Olá, aqui é o William Gonçalves e está começando mais uma edição do nosso boletim semanal Giro do Radar. E começou o prazo para a declaração do Imposto de Renda 2026. E como todo ano, sempre surgem aquelas dúvidas em relação a quem precisa declarar, quais são as mudanças previstas, os prazos para a realização da declaração. E para esclarecer sobre os principais pontos do Imposto de Renda 2026 e evitar problemas com a Receita Federal, nós vamos conversar com Guilherme Lopes, da Visão Contábil. Ele vai nos trazer algumas informações que vai auxiliar você a começar o encaminhamento da sua declaração 2026, ano base 2025. Meu nome é Guilherme Lopes, eu atuo no Departamento Paralegal e Societário da Visão Contábil. Quais são as principais mudanças no Imposto de Renda 2026? As principais mudanças trazidas foi o aumento de quem está obrigado, da renda que está obrigado a declarar, que é acima de R$ 35.584, passa a ser obrigado a declarar imposto de renda. E isso renda tributável. Renda tributável é aquela renda de salário, aquelas pessoas pensionistas, aposentados com idade menor de 65 anos. Quem é obrigado a declarar o imposto de renda nesse ano de 2026? Quem está obrigado a declarar são aquelas pessoas que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 33.584. E quais são os erros que algumas pessoas cometem nesse processo de declaração? Um dos principais erros que a gente tem acompanhado são as pessoas acabam esquecendo de declarar algumas fontes de renda. Às vezes tem funcionários que trabalham em 2 locais, acaba declarando apenas uma cédula, apenas um rendimento. Hoje a Receita ela tem um cruzamento muito eficaz, muito eficiente dessas informações. Em relação à questão das BETs, o que você pode dizer sobre isso relacionado com a declaração? Relacionado com as BETs, o governo passou a tributar, Então aqueles rendimentos, aqueles ganhos acima de 28 mil passam a ser obrigados a declarar. Lembrando que foi informado que as fontes de renda, onde se você ganha acima de 35.584, está obrigado. Nisso entra também o ganho da BET. E quais são as estratégias ou deduções que o contribuinte pode se valer para pagar menos impostos de forma legal? Onde vem a ter pagar menos imposto e até receber mais a restituição, é você começar a pegar nota das suas despesas dedutíveis. São aquelas despesas de gasto com saúde, médico, consulta oftalmológica, odontológica, também com ensino, faculdade, escola dos seus filhos, e passar a declarar os seus dependentes também. Outra coisa que também passou a ser utilizado como abatimento e não cria uma obrigação para quem está recebendo é a pensão alimentícia. Vai ajudar quem está pagando a pensão, proporcionando uma redução na base de cálculo e com isso aumentando a restituição ou diminuindo o imposto a pagar. E qual é o prazo para a realização da declaração? Quando começou? Quando termina? O prazo iniciou ontem, segunda-feira, dia 23 de março, e vai terminar dia 29 de maio. Só destacando que essas principais mudanças que ocorreu em 2026 são referentes a 2025. Houve um aumento da incidência do imposto de renda, onde aquelas pessoas que ganham acima de R$ 5.000 passam a ser obrigadas a declarar o imposto de renda, mas isso para o ano de 2027. Esse ano a gente está apresentando as movimentações de 2025. Então, aquela pessoa que ganhou R$ 33.584 passa a ser obrigada a declarar o imposto de renda. Se a pessoa que está obrigada a não declarar, o CPF pode vir a ficar suspenso e, com isso, bloquear as contas também, além de, ao apresentar a declaração, o sistema vai gerar uma multa. A multa mínima é de R$ 165,74. E fica o alerta: organizar os documentos e não deixar para a última hora evita erros e a tão temida malha fina. E aqui se encerra mais uma edição do boletim semanal do podcast Radar Xinguara. Lembrando, e se você quiser utilizar o nosso boletim para fazer a comunicação de um evento, uma promoção ou alguma informação de utilidade pública para a comunidade de Xinguara,
entre em contato conosco via direct no Instagram, @RadarXinguara. Eu agradeço a audiência de todos. Até breve. Giro do Radar, o boletim semanal do podcast Radar Xinguara.